pastor Yosef Akiva. Boa noite, irmãos. Eu estou lisonjeado com as palavras do Jairinho. Eu fico muito satisfeito, só acho que ele exagerou um pouco, né? Exagerou sim. Eu sempre me dou muito melhor pregando quando ninguém me conhece. Depois, quando a pessoa já me conhece, ela já cria expectativa ao meu respeito. E sendo assim, a responsabilidade triplica, né, irmãos? Não é? Glória a Deus. Eu gosto muito dos elogios dele. Inclusive, ele disse para mim ali que o sonho dele era ter um cabelo igual ao meu. Ele mentiu, né? E desde quando ele nasceu, ele tem esse cabelo espatado assim com gel, né? Né, Jairinho? No prezinho já estava assim, né? Não usava sabonete para ficar tipo um gel. Aí secava, ficava branco e depois fala do cabelo branco do irmão, né? Ai, glória a Deus. É sempre uma satisfação e um desafio pregar aqui. Muito bem, queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Mateus é o primeiro, Marcos é o segundo e Lucas o terceiro. É Lucas capítulo 1, Lucas 1. O último versículo do capítulo 1. Quem veio bater papo, diga amém. Quem veio ouvir a palavra de Deus, diga glória a Deus. Quero parabenizar você pelo fato de você ter vencido a chuva e ter chegado aqui. Eu não sabia que em Nova Iguaçu tinha praia. Nós passamos por umas 3 praias para vir para cá. 3 piscinão de ramos. Não, é muita água mesmo, muita água. Mas isso é o mal do Brasil, né? Das capitais, das grandes cidades, né? Muito asfalto, a água não escoa, né, irmãos? Imagina São Paulo, por exemplo. São Paulo tem dia que é difícil. Lucas capítulo 1, versículo 80. É o último versículo, apenas esse. Vamos nos embasar para a palavra, ministração da palavra de Deus. Você encontrou? Assim está escrito há 2000 anos. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de se manifestar a Israel. Com olhos fechados, podemos buscar a face do Senhor. Bendito és tu, eterno nosso Deus, porque tu és o Rei de todo o universo, e a sua palavra dura para sempre. Bendito seja o seu nome, o seu reino jamais terá fim. Humildemente te pedimos para que o Senhor possa falar conosco. Ó Deus, não o que a gente quer ouvir, mas o que a gente precisa ouvir. Que o Senhor possa, pela sua infinita misericórdia, abrir o nosso entendimento, como abriu daqueles homens a caminho de Emaús, que andava contigo, mas não te reconheciam. E muitos hoje, Senhor Deus, andam contigo, mas não sabem quem tu és. Por isso, nós te pedimos, tira as escamas dos nossos olhos e nos faz aprender de ti, porque tu és manso e humilde de coração. Abrimos nosso coração para receber a tua preciosa semente, em nome de Jesus. Amém e amém. O texto que acabamos de ler, senhoras e senhores, está se referindo a um dos personagens mais intrigantes de toda a Bíblia Sagrada. Esse texto está falando de um homem à frente do seu tempo, de um homem com uma missão épica, de arrancar uma nação e a sua mentalidade da areia movediça da religiosidade. Ele sabe a grandeza que é essa obra. E para Jesus, e para muitos cristãos, ele é o divisor de águas de 2 eras importantes da história.
Este homem é a ponte que liga 400 anos em que Deus se calou. A última voz ecoada na Bíblia faziam-se já 400 anos. Havia saído pela boca de um profeta sacerdote, que em hebraico quer dizer mensageiro de Deus, Malaquias. Já se faziam 400 anos e na mente arcaica, ou poderíamos dizer, na mente estacionada dos religiosos, talvez Deus havia desistido e abrido mão de continuar insistindo com o seu povo. Deus, nem sempre, quando se cala, não trabalha. Aliás, as maiores obras que Deus faz, Ele faz calado. Jesus chama este homem de o maior profeta. E por muito tempo eu fiquei intrigado com essa colocação. Porque este homem nunca profetizou tanto quanto Isaías. Este homem não pode ter sido mais profeta do que Elias. Esse homem não pode ter o peso e a significância de Ezequiel, Jeremias ou até mesmo de Daniel. Mas então por que a Bíblia declara que este é o maior profeta? A resposta está não no volume profético do que Isaías disse, porque tudo que Isaías profetizou era verdade, mas ele não viu se cumprir. Tudo o que Ezequiel profetizou era verdade, mas também não viu se cumprir. João não. João profetiza e toca na profecia que ele profetizou. A grandeza de um profeta não está no seu profetizar, mas a grandeza de um profeta está em ver se cumprir aquilo que ele profetiza. João Batista é a resposta, é a intervenção, é a decisão. É o momento do tudo ou nada, dentro da história bíblica. Muitas promessas haviam sido feitas, desde os primeiros capítulos da Bíblia Sagrada, acerca da vinda do maior referencial, ou seja, daquele que seria o centro das atenções de toda a Escritura. Tudo seria escrito como um satélite que gira ao redor dele. Eu costumo dizer que a Bíblia é a lua de Jesus, porque ela vai girar ao redor dele. Tudo vai desembocar nele, é o mar de todos os rios. É aquilo que instiga as Escrituras instintivamente para correr para ele. Aleluia. E João Batista, ele vem com uma missão de fazer cumprir tudo que os outros profetas haviam profetizado. A maior profecia de todos os tempos. O advento de um Messias. Algo totalmente novo para gregos. Algo revolucionário para romanos. Os gentios, até hoje, não sabem direito o que quer dizer a palavra Messias. E confunde Messias com tantas outras coisas. Mas a palavra Mashiach quer dizer ungido. Mas não é só ungido de unção. Ninguém escreve Mashiach com a letra M minúscula. Sempre deve ser com a letra M maiúscula. Porque esse ungido deve ser traduzido com letra maiúscula. É diferente do ungido comum, como eu e você e todos nós que aqui estamos, que somos ungidos. Sim, mas somos ungidos comuns. Então, o ungido comum se escreve com um minúsculo. Isso é uma colocação bíblica. Agora, o ungido com letra maiúscula é único. Porque só existe um Salvador. Só existe um Messias. Então, como ser único, ele não pode ter a mesma unção que todos nós temos. A sua unção é maior do que todas as outras. Por quê? Porque a sua missão é maior do que todas as outras. O advento de João Batista é também intrigante, porque a Bíblia coloca obstáculos e objeções para o seu advento. Primeiro, sua mãe e o seu pai eram avançados de dias. E segundo, também eram estéreis.
não podiam gerar filhos e eram avançados de dias. Isso quer dizer que, humanamente falando, deveria ser impossível uma mulher velha dar luz a um filho, mesmo ela sendo estéril. São dois obstáculos que a ciência declara intransponíveis. Mas os impossíveis dos homens são os possíveis de Deus. Por que Deus permite nós sermos levados para alguns becos sem saída? Por que Deus permite? Por que Deus não visita Elizabeth quando ela é nova ainda? Por que Deus não visita Zacarias quando ele é novo ainda e já faz logo esse milagre? Mas Deus deixou as coisas se afunilarem, se encurralarem, irem ao extremo. E aí eu descobri por quê. Porque é assim que Deus trabalha. Deus não divide a glória dele com possibilidades. Aleluia. Deus não divide a glória dele com ninguém, nem com possibilidades. Enquanto houverem possibilidades, Deus não age. Enquanto você puder fazer, Deus não faz. Ele não põe a mão para não resolver. Aleluia. A mulher é velha e o sacerdote é temente. A Bíblia diz que, por sorte, lançaram sorte. É uma outra coisa que me deixa intrigado. A palavra sorte é mazal, em língua hebraica. Quando nós abençoamos alguém, nós dizemos mazal tov, boa sorte. Mas quando é uma maldição, então as pessoas dizem lo mazal. Lo mazal quer dizer não vai ter sorte. A sorte, ela está dentro da Bíblia. Não é o jogo de azar, mas é o objeto que vai definir o propósito de Deus naquela circunstância. São sortes que se jogam para matar os judeus no livro de Esther. São sortes que se jogam sobre a veste de Jesus aos pés da cruz. Também por sorte escolher o substituto de Judas. E muitas outras sortes são lançadas na Bíblia, inclusive para João Batista nascer. É assim que eu aprendo cada dia com Deus, que até o dado, que até o palitinho, Deus vai usar para contribuir com o seu propósito na nossa vida. Todas as coisas vão contribuir, aleluia, eu estou sentindo a presença dele aqui. Aquele homem ia ter o privilégio único de entrar dentro do Rakodesh para acender o incenso. Isso era uma glória. Ele era diplomado por isso. Dos milhares de levitas que existiam em Israel, ser aquele homem daquele ano é uma coisa maravilhosa. Se pudesse ter foto, ia ter a foto dele assim, um mural de quem acendeu o incensário daquele ano. Quando Zacarias entra, temente a Deus, que ele vai acender com um foguinho do incensário, uma luminosidade invade o ambiente, maior do que o fogo do incensário. Uma claridade maior do que a da luz. Quando ele se volta para ver, era um anjo. Veja, Malaquias. Em original é Malachia. Anjo em hebraico é Malach. Então, o mensageiro do Antigo Testamento, Malaquias, segundo aquela tradição, segundo a história, era um anjo que soprava no ouvido dele a profecia. Se você ler o livro dos reis, você vai ver que também um anjo soprava no ouvido de Elias, dizendo: dispõe-te, porque está vindo os capitães, o capitão com a esquadra para te matar. O anjo soprava: entra na caverna, sai da caverna. Agora o anjo, que é um mensageiro, aparece dentro do Rakodesh, e a sua luminosidade abre a claridade dentro daquele lugar, e o anjo diz assim: você pode se preparar, porque a sua mulher está grávida. O velho
O velho, quando ouviu o mensageiro pregar aquela doideira, dentro da casa de Deus, com um foguinho desse tamanho na mão, eu estou falando de você mesmo. Porque às vezes você acha que esse seu foguinho desse tamanho vai resolver muita coisa. Aí Deus te traz para cá, usa o mensageiro para falar uma doideira para você. Aí você olha para o mensageiro e diz, ele é meio estranho mesmo. Está de brincadeira comigo. Olhe para mim. Quem não acredita na profecia vai ficar mudo até o dia que ela vai se cumprir. Eu aprendi um princípio, que quando a gente duvida de Deus, a gente tem que calar a boca. Se você disser, eu não vou calar e vou ficar murmurando pelos cotovelos, então Deus vai criar uma situação para calar a sua boca. Porque Deus, quando fala e quando promete, Ele cumpre aquilo que Ele fala e aquilo que Ele promete. Não existe espaço para você duvidar nessa noite. Se você duvidar do que Deus vai fazer na sua vida a partir de hoje, então você está perdendo tempo aqui. Pode ir para casa assistir novela. Ele volta e não fala mais, ficou mudo. Não vamos ganhar tempo, né? Não vamos me deter nisso. Então ele vai ficar com aquilo borbulhando dentro dele. Não devia ter duvidado, não devia ter duvidado. E eu vou lhe dizer uma coisa, hein? É melhor você acreditar para não se arrepender depois. Não devia ter duvidado. Eu queria contar a experiência que eu tive, mas não posso contar. Eu queria contar a experiência como foi, mas não posso contar. Eu queria falar do que eu vi, do que Deus me falou, mas eu não posso contar e nem ver. A mulher fica, como diz no Nordeste, prenha, buchuda. Dá luz ao menino. O seu nome foi dado no 8º dia. Olhe para mim, isso é forte. O seu nome é João. Ao 8º dia, no dia de fazer a Brit Hadka, a circuncisão, na mão de um sacerdote que vai circuncidar o menino e vai olhar para o pai não pode falar. Quem fala é a mãe. Está entendendo ou não? Quer que eu interprete ou não? Não vou descodificar não. Ele falou, a mãe falou, o sacerdote pergunta para a mãe, como vai ser o nome do menino? E a mãe diz, o nome do menino vai ser Yohanan. João em hebraico, Yohanan. Sabe o que quer dizer Yohanan? Eu vou lhe dizer, Yohanan quer dizer Deus é graça. O sacerdote pirou, falou, como é que é? Deus é graça? A gente não conhece esse Deus, porque para nós Deus é lei. A gente não sabe que Deus é esse que você está querendo homenagear, porque a gente não conhece um Deus flexível, um Deus amoroso. A gente não conhece um Deus bom. O Deus que a gente serve é duro, é o Deus do quadradinho da religião. Esse Deus é o Deus da lei. Nós, judeus, só conhecemos o Deus da lei. Mas a mãe deve dizer, mas a partir desse menino, vocês vão conhecer o Deus da graça, o Deus da misericórdia, o Deus do amor. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Levante a sua mão e diga a glória ao nome do Senhor. Você sabe, talvez você não entenda, mas o sacerdote ficou revoltado por causa do nome do menino. Sabe por quê? O sacerdote deve ter olhado para a mãe e dito assim, não é possível que o nome dele deve ser esse. Porque não existe ninguém na história da família, da genealogia, que tem esse nome. Não existe ninguém. O nome da genealogia é Zacarias. Zacarias, filho de Zacarias fulano. Zacarias, filho de Zacarias Beltrano. Zacarias, filho... É assim que funciona. E agora você vem colocar o nome nesse menino de Deus é graça. Na nossa tradição, não se pode fazer isso. A mesma tradição que nos fez queimar os nossos irmãos vivos nas inquisições das nossas tribunas, agora, há pouco tempo atrás, só porque foram vistos jogando futebol na rua, ou porque cortaram a ponta do cabelo, esses que nós queimamos vivos na frente da nossa Santa Ceia, só porque tinham televisão em casa, e agora, que pode assistir, que pode cortar e que pode jogar bola, o pecado mudou? Não é mais pecado!
A praga da religião, que está mais viva do que nunca entre nós, nos torna seres piores do que quando chegamos ali. Porque o equívoco da religião vai fazer você se enganar e se achar sempre melhor do que o seu próximo. Eu sou mais santo, eu não ando com ele. Eu prego mais. Eu canto, Quantos de nós omitimos a palavra de Deus por causa da nossa tradição? Eu sou da igreja tal, e você? Eu sou da outra. Expulsa demônio com essa credencial aí. Expulsa demônio com essa gravata. E vê se ele sai com essa língua também. Jesus não veio fundar nenhuma religião, senhoras e senhores. O Evangelho não é religião. O Evangelho é uma novidade de vida. É quem matava não mata mais, quem roubava não rouba mais, quem odiava agora ama, quem não perdoava agora perdoa. Isso é Evangelho, não é aparência, não é status. Aleluia! Imagina Jesus olhar para os judeus, Moisés, e dizer para os judeus assim: então vocês é que são os donos da salvação? Então vocês vão se assustar quando chegar no céu, ver o gentio sentado com Abraão, Isaac e Jacó. Parece que as coisas não mudaram muito. O que muda é algumas coisas. Mas muitos de nós achamos que somos os donos da salvação. Somos os donos da vida eterna. Que não existe tem irmão, que se você for para lá, ele te batiza de novo. Que a verdade absoluta está lá. Até se Jesus chegar lá, eles falam: cadê ele? Deixa eu ver aí. Os judeus dizem assim: a tradição não pode. Mas vamos fazer um tira-teima. Vamos colocar aqui, olhando para mim. Vamos chamar o pai para o pai falar o nome do menino. Mas o pai é mudo, como é que ele vai falar? O pai é mudo? Como é que o pai vai falar? Bendito seja esse sacerdote endemoniado. Esse sacerdote endemoniado que não queria botar o nome do menino de João. Esse sacerdote que estava questionando para não colocar o nome do menino de João. Sabia que Deus usou ele? Quer saber? Vamos perguntar para o pai, mas o pai é mudo, mas tem um detalhe também: se ele não pergunta, o pai ia morrer mudo. Então, ele diz assim: vamos perguntar para o pai não pode falar, o pai não desiste não, hein? Pega uma tabuinha e começa a escrever. Quando ele coloca a primeira letra, o Yud, que é a menor letra do alfabeto, que é o I, não existe letra J em hebraico. Quando ele vai colocar o Yud, que ele coloca a segunda letra, o Aleph, que ele vai pôr a terceira, o empecilho, a trava da língua solta, e ele abre a boca glorificando o nome do Senhor e profetizando sobre o menino. Aí depois eu aprendi que Deus fez isso para ensinar eu e você a falar na hora certa. Porque toda vez que você for abrir a boca para falar na hora errada, Deus vai colocar um empecilho na sua língua. Uma trava para você não falar besteira. Deus vai nos ensinar a falar as coisas na hora certa. Vamos para o menino. A mensagem vai começar em 10 minutos. O menino, segundo a Bíblia, ele é levado para ser criado no deserto. E o menino crescia e se fortalecia nos desertos. Então eu aprendi que se tem alguém que queira crescer e se fortalecer, não tem outro lugar se não for no deserto. E aí você diz assim: mas Deus, o senhor não tem um oásisinho no deserto não? E Deus já vai abrir o jogo e dizer: não. O
O senhor não tem uma outra sala para me ensinar, não? Deus vai dizer, não. A melhor sala que tem, a melhor faculdade para você crescer e ficar forte é no deserto. Deserto é lugar de resistência. E para aqueles que foram chamados, aleluia, para fazer a diferença, então só se faz a diferença quando se tem resistência. Porque Deus não trabalha com crente mole. Esses que vêm aqui dizendo que não aguenta mais, que quer desistir, que vai jogar tudo para cima. Esses não têm resistência. Por quê? Porque não cresceram e não se tornaram fortes. Porque não quiseram ser criados no deserto. O deserto, olhe bem para mim e recebe o que eu vou dizer. O deserto pode não fazer diferença na sua vida hoje, mas vai fazer amanhã. Entendeu o que eu disse? Todo deserto que você passou, na hora não fez diferença, mas depois fez muita diferença. Sabe por quê? Porque quem pareou com você não teve a resistência que você teve. Todo deserto que você passou te tornou mais forte e fez você crescer. Ou será que eu estou equivocado no que eu estou falando? É verdade? O menino crescia e se fortalecia no deserto. Característica: o que ele comia? Duas coisas: gafanhoto e mel silvestre. Todos comigo? Mais forte. É profeta, e profeta tem que aprender a lidar com a língua e com a boca. De propósito, os pais vão ensinar ele a comer. Comer o quê? O que ninguém quer comer. Não existe outro personagem na Bíblia que come gafanhoto. E esse gafanhoto aí, eu vou lhe dizer, é amargo igual fel. Quem é o pai que chama o filho e pega um gafanhoto desse tamanho e diz, vai comer torrado? Mas quando ele morde, aquele fel sobe na língua. Mas pai, por que o senhor está me dando um negócio amargo como fel? Porque você nasceu para ser profeta. Mas existe algo que vai compensar o fel. O mel. Só que o mel não é enlatado assim, ó, na mão. Chupetinha do mel. Não. Quer mel, filho? Quero. Então vai enfiar a mão dentro da colmeia. O negócio é que você liga a televisão e só vê mel enlatado. Você vai na igreja ali, acolá, ninguém quer ensinar a pessoa a pegar o mel na colmeia. Fica dando melzinho na chupeta do bebê. O bebê. Oh, coisa bonitinha. Mel, quer mel? Quer mel? Por isso que você é mimado assim. Por isso que nós somos frouxos. Por isso que a gente não aguenta a luta. Porque todo o mel que Deus nos dá é fácil. A gente quer na boca. Só que existe um alerta para você hoje. A partir de hoje vai aprender a tirar na colmeia. Não se esqueça que na frente do mel existem milhares de abelhas prontas para te picar. Então, antes de comer mel e pensar na alegria de comer mel, você vai precisar ter algo fundamental para ter resistência. Coragem de encarar as picadas das abelhas. Quem quer bênção de Deus aqui? Você tem certeza? Olha o ferrão da abelha. Vai encarar? O filho olha e diz, então tem que enfiar a mão e tirar. É. Olha o menino. Enfia o braço todo. Você imagina a cena? O braço fica preto de abelha. Mas quem nasceu para fazer a diferença, ele pode tomar picada, mas ele está concentrado no objetivo. Ele tem um foco. Ele tem um objetivo. Então pode picar à vontade. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Deixa as abelhas picar. As abelhas vão picar. Mas você não pode tirar o foco do objetivo e do propósito. Aleluia. Aí você fica aí, não sei se eu vou ou não vou, faço ou não faço, ponho a mão ou não ponho. Aí vai ficar aí com esse gosto amargo na boca.
O menino teve coragem, e você? Todo aquele que nasceu para fazer a diferença, sempre deve ter coragem. O menino é criado assim. Por quê? Porque é Deus trabalhando nele para amanhã encarar as picadas dos fariseus. Para amanhã engolir e mastigar o amargo dos saduceus e dos sacerdotes. Isso quer dizer que quando um sacerdote levantar na frente de João Batista, ele vai dizer: quem? Você? Eu fui criado no deserto, meu filho. Quem? Você? Olha os braços. Olha aqui, ó. Olha os braços, ó. Você está vendo essas marcas? Foi Deus que fez. Está vendo essas marcas aqui? Alguém está entendendo o que eu estou falando? Está vendo? Quem é você, sacerdote? Vai o quê? Cortar minha cabeça? Para quem cresceu no deserto comendo mel silvestre e gafanhoto, cortar minha cabeça, eu não tenho medo de Herodes. Aí fica aí levantando a mão, aleluia, falando um monte de palavras de chaves, de conclaves, de aves e de vales e de vales. Mas quando chega de frente para Herodes, treme, racha, não aguenta. Mais duas características de João para mim começar a pregar: pé descalço sem sandália. É difícil. É difícil enquanto o couro for fino. Todo lugar que eu vou, alguém pergunta: e aí, não usa meia no sapato? Não machuca? E eu digo: machuca? Machucou. Agora o couro é grosso. Até a Olimpíada eu faço de sapato, sem meia. Aí você acha que é o quê? Que é moda? É, bobinho você achar que é moda. Isso daqui sou eu tratando de mim. Porque quem tem medo de calo não pode andar. Vou parar. Não tem sapato que faz mais calo em mim. E se fizer, não dói, porque a pele ficou grossa. Quando o menininho foi colocar sua primeira havaiana, o pai disse: não, você não está no deserto por acaso, meu filho. Vai andar descalço. Queima. Só nos primeiros dias. Depois se acostuma. Mas pai, por que eu tenho que andar descalço? Deus diz, ou melhor, o pai deve dizer: meu filho, sabe por quê? Porque você é profeta. Mas os outros profetas andam de sandálias. Mas você não é igual aos outros profetas. Vai chegar um dia que o conforto das sandálias deles vão tornar todos eles iguais. Vai chegar um dia que todo mundo vai usar sandália. E todo mundo vai precisar andar descalço. Você não entendeu o que eu disse, hein? Todo mundo usa sandália, mas vai chegar um dia que todo mundo vai ter que andar descalço. E só vai andar na frente quem já anda descalço há muito tempo. Captou, né, pastor? Aí a gente fica de sandalinha havaiana com mimozinho com Deus. Só para ser mais um. Para na hora que ter que ficar descalço, não aguentar o tranco. Última característica de João. O seu terno não era de linho, igual dos outros profetas. O seu terno era de couro de pele de camelo. É dessa grossura. É 7 vezes mais pesado. Então você imagina alguém entrar aqui com um terno todo de pele de couro de camelo, que não dá nem para ele se movimentar direito, igual um robô. As pessoas chocavam, sabe por quê? Porque aquela pele de couro de camelo era uma mensagem. Sabe qual? O meu nome é resistência.
Vocês estão vendo um profeta que aguenta ficar muitos dias sem beber água. Meu Deus. Os profetinhas de hoje, tudo fica buscando aguinha na torneira aqui e ali. João não. João dizia: eu aguento a sede. Meu nome é resistência. Por isso pode me chamar de camelo. Toda vez que falta água, é Deus engrossando a pele de camelo nas suas costas. Tem gente que está achando, então foi por isso que cortaram a água lá em casa. Fica à vontade para me acompanhar do jeito que você quiser. A Bíblia diz que o menino crescia e se fortalecia até o dia em que havia de se manifestar a Israel. Quem me entende, diga amém. Outro dia o Jairinho vai trazer um pregador mais eloquente, que vai entregar uma chave para você, aquele noivo que você tanto espera, sabe? Aquele carro zero dos seus sonhos, porque isso não é pecado, isso é uma bênção. Só que eu não sou esse. Eu vim aqui para lhe falar o que Deus quer que você ouça. No dia em que ele estava pronto, ele havia de se manifestar a Israel, ele bate no couro, ele olha para o pé grosso, ele olha para a pele do braço, as picadas das abelhas, ele, olha como é forte, ele conhece a história dele. Ele é que sabe o que ele passou para ser. Ninguém vai te acompanhar no seu deserto e nem valorizar a sua história. É você que tem que conhecer de onde você veio. É você que tem que saber para que você está aqui. Alguém está entendendo o que eu estou falando? É você que tem que valorizar cada picada de abelha que você tomou, cada bolha no pé que cresceu. É você que tem que aprender a valorizar cada gota de água que secou na tua vida, e cada gafanhoto que amargou a sua vida. Porque essa pessoa que está aí do seu lado não sabe da sua história. Só você e Deus. Só você e Ele que sabe. Quando ele está pronto, alguém chega nele e diz: João, você é um profeta. E ele olha e se convence e diz: verdade, eu sou um profeta. Aí alguém diz para ele: mas profeta não pode ficar aqui nesse areal desse deserto. Você tem que ir para Jerusalém. É lá que estão os profetas. Eles estão lá na porta do templo. Lá é a vitrine dos profetas. Se tem algum profeta que quer aparecer e ser reconhecido, tem que ir para Jerusalém. É lá que eles estão se amotinando, se acotovelando e gritando uns sobre os outros. Se você é profeta, você tem que ir para lá. Os profetas se acotovelam na porta do templo para serem vistos. Eles pisam no pescoço do profeta que escorrega para tomar o espaço dele. Ele tem medo do outro profeta, então ele vai empurrando o outro profeta, vai dando rodo, vai dando puxadinha no outro profeta, para o outro profeta ser traído por ele, e assim ele roubar o status do outro profeta. Essa é a política dos profetas em Jerusalém. Quem gritar mais, ganha mais. Talvez você esteja convencido de que quem está falando com você seja um mortal.
Mas esses dias próximos você vai ver que não é um mortal. João vai para lá e ele não se encaixa no perfil. Porque os profetas do templo estão vestidos de linho e têm sandálias suntuosas. Os profetas do templo são belíssimos por fora e podres por dentro. Os profetas do templo profetizam e a sua profecia cai no seu próprio pé. Não tem força. Todos eles dizem a mesma coisa. Eles consultam, como os cartomantes consultam, os necromantes consultam. Deixa eu abrir um parênteses. Está faltando pouquinho para algumas igrejas virar terreiro de macumba. Está faltando pouquinho para os nossos cultos deixar de serem chamados de culto para passar a ser chamado de missa. A missa é a rotina da religião onde todo mundo sabe o que vai acontecer. Pega a cartilha na porta e não sai dela. Eu sei que o que não vai faltar para mim é Herodes. Mas eu estou pronto, Herodes. Quando João olha os profetas se acotovelando, ele vê aquela cena. E os profetas de lá de cima olham e dizem: quem é aquele maluco? Vestido de pele de camelo. Que cara doido é aquele? João sente que as pedras lavradas do templo são frias e muito diferentes do calor causticante do deserto. Então, João diz assim: se eu tenho unção, eu não preciso estar na porta de Jerusalém. Se eu tenho unção, eu não preciso falar o que eles falam. Se eu tenho unção, eu não preciso estar onde eles estão. Eles estão ali para que as coisas corram atrás dele. Mas quem tem unção, as coisas vão correr atrás dele. Quem não tem unção, corre atrás da bênção. Mas quem tem unção, as bênçãos vão correr atrás dele. João Batista diz: então tá bom. Eu vou fazer o seguinte: se eu tenho unção, as pessoas vão ouvir o que eu tenho para dizer. Sabe onde eu vou começar? Onde eu fui criado. Foi para o deserto. A Bíblia diz que o deserto é o território do diabo. É lá que eles vivem. Mas por que o diabo está no deserto? Porque os crentes não querem estar lá. Todas as áreas da sua vida que o diabo tomou conta foi porque você abandonou. Ai, Deus, o diabo está acabando com o meu casamento. Culpa sua. Você recuou no seu território. Ele só vai avançar onde você recua. Eu vou parar de pregar, irmãos. Está muito isso. Não está pesada a mensagem, não? O que João Batista faz? Eu vou pregar onde ninguém quer pregar. E eu vou retomar da mão do diabo aquilo que é propriedade minha. João volta para o deserto. Olha para mim. Olha aqui como é forte. Quer ver como é forte? Não tem ninguém perto dele. A cidade está a 17 quilômetros de onde ele está. Sabe o que ele faz? Para no meio da areia. E a Bíblia chama João, antes de chamar João de João e de profeta, a Bíblia chama João de
a voz que clama no deserto. Por que João, pastor Cláudio, é a voz? Porque os outros profetas são o eco. O que os outros profetas pregam, todos pregam. O que eles falam, todos falam. E quando você faz o que todo mundo faz, você não é autêntico, você é eco dos outros. Deus não te chamou para você imitar A, B, C e D, não. Deus quer te usar do jeito que você é. Ei, Deus não te chamou para ser eco de ninguém. Deus te chamou para ser a voz. Que a gente encontra são vários ecos, falando os mesmos chavões. Para Deus te usar, você não precisa imitar ninguém. Seja você. Ô, meu amigo, você está aí? Um abraço, eu te amo. Aí a gente acha que está abafando na porta do templo. Antes de alguém chamar ele de João, o chamam de a voz que clama. E olhe para mim, acredite, como é forte que eu vou dizer. A mensagem de João era sugesta, pesada de comer. Sabe aquelas, eu não como, mas você sabe aquelas feijoadas, aquelas buchadas, que você fica sem dormir? Até para você andar sem verga, assim. O Gesiel, olha para mim. A buchada de João Batista indigesta. Sabe por quê? Irmã, porque todo mundo no templo fica pregando light. E ele sozinho começa a gritar. Olha a mensagem de João. Raça de víboras! Quem é que vai no culto desse, irmão? É ruim. Vai nada. Fica em casa, eu vou lá para apanhar de ninguém. Mas a gente só apanha quando faz uma criação. Está apanhando? É porque é mal criado. Desobediente. Não respeita. Aí tem que apanhar para aprender. E a varinha de Deus é ardida, não é igual do Jairinho, não. Olhe para mim. Raça de víboras! E agora que eu acho fantástico, Gesiel, sabe o quê? É que o povo veio ouvir João no deserto. Por que o povo veio ouvir João no deserto? Uma mensagem ardida daquela. Uma mensagem temperada daquela, Cassiane. Que o povo vem ouvir? Uma mensagem amarga daquela. Sabe por quê? Porque o povo já está cansando. E o povo prefere trocar uma doce mentira por uma amarga verdade. Você precisa mudar o seu conceito de fé, de evangelho. Tem gente que gosta de ser enrolado, que ama ser feito de bobo. Sabe quem vai ouvir João pregar? Eu vou dizer agora. Isso é que é mensagem. Porque quem vai ouvir João pregar não é só os judeus. São todas as esferas da sociedade. Sabe quem vai ouvir João pregar? Os fariseus, para criticar. Todo mundo que vem criticar é porque é fariseu. O papel do fariseu é questionar o ministério dos outros. O papel do fariseu é ficar botando o dedo. Elege. Ele fala, está morrendo de dor de cotovelo, porque não tem a unção para fazer. Aí fica metendo o pau querendo obstruir. Quem inveja de crente é pior que macumba.
O que acontece, senhoras e senhores, é que os fariseus iam lá para ver João pregar, mas não era para se converter não, porque fariseu não se converte. Os saduceus iam lá, mas não era para se arrepender não, porque saduceu não se arrepende. Todos os hipócritas iam lá no culto de João. Então já vai aprendendo que um profeta, que um revolucionário, vai ter todo tipo de gente no seu público. Depois, quem vai ouvir João pregar? Os romanos. A mensagem de João é abrangente, sabe por quê? Porque todo mundo entende o que ele fala. E será o que a gente prega todo mundo entende? Esses dias eu estou com um empresário amigo, desde pequeno, homem rico, milionário, conversando assim, alguém me reconheceu. Eu tenho medo quando me reconhece, irmão. Não que estou fazendo coisa errada, não, é de falar besteira. E esse dia o rapaz falou. Eu estou conversando aqui com o meu amigo, um homem intelectual, conversando com ele, Gesiel. Daqui a pouco chegou o irmão e disse: e aí, varão? Me chamou de varão. O meu amigo fez assim. Aí eu fiquei quieto. Aí ele, então, vaso, e vaso daqui, vaso dali. O cara, discreto, né, meu? Quando foi embora, ele perguntou duas coisas. Me explica esse negócio de varão aí, amigo. O que é isso, varão? Vaso? Não, a gente acha que isso é espiritualidade, mas isso é gíria evangélica. Isso é gíria. Vem me chamar de varão, ô irmão. Vaso, tem até vaso sanitário. Não sou vaso, não. E eu já vi, acredite, o outro chamar a irmã de vaza. Descontrair um pouco, né? Que você está só chorando até agora. Dá uma risadinha, né? Não fica achando que alguém vai me convencer, falando gíria evangélica, que vai... Ô, irmão, quem entende isso aí é só quem é do meio. Quem usa gíria é ladrão. A gente não precisa usar gíria para falar de Jesus, não. Para dar ar de espiritual. Sabe o que é isso? É uma coisa tão caótica que a gente vive, que eu fui pregar na igreja esses dias, era para a irmã só dar o aviso que ia ter um culto à tarde e não sei o quê. Olha a irmã dando aviso, Gesiel. Para dar aviso. Irmãos, irmão, amanhã, 16 horas, irmãs. Falei, para dar aviso? Não, eu revoltei. Só faltou ela profetizar para dar aviso, irmão. Você acha que eu estou falando? Eu estou falando para você verdade diante de Deus. Eu estou no altar. Aí eu fiquei vendo o caos espiritual que a gente vive. Isso é caos, irmão. Isso é areia movediça. Areia movediça é que quando você põe o pé dentro dela, não sai mais de dentro dela, ela vai te engolindo. Tem gente que não era nem tão ruim quando virou religioso, mas piorou muito depois que virou. A mensagem de João é uma mensagem que serve para todo mundo. Todo mundo entende. E olha como a mensagem de João é social. Quer ver? O romano chega para João, um centurião romano, irmão, que não sabe quem é Deus, que não sabe que é Messias, que não sabe que é lei, não sabe que é nada, romano, que adora ídolos. O romano chega para João e pergunta para ele assim, eu acho que já deu a hora, ixi, meu Deus do céu, que horas são agora? 15 para as 8. Não, já está na hora de parar.
O Romano chega para João assim, olhe para mim. Olha só o que é mensagem, preste atenção o que é mensagem. O evangelho não é só melhorar a sua vidinha, não. O evangelho é mudar a sociedade, um povo. Olhe para cá. Romano diz assim: o que eu faço para entrar nesse céu que você está falando? O que eu faço para entrar nesse reino que você está pregando? Olha só que doideira. Romano perguntando: o que eu tenho que fazer? Olha o que João diz: não aceita suborno e acusação falsa. Isso quer dizer que só por aí já tem um monte que não vai entrar. Porque o que o povo gosta de uma acusação falsa, mas ama, hein? Suborno, então, nem se fala. O que manda mais é a moeda. Suborno não é só coisa de político, não, senhoras e senhores. É coisa da alma. Hoje eu estou uma lixa, hein? Estou limando esse dente seu inflamado, hein? Olhe para mim. Não aceita suborno e nem acusação falsa. E mais uma coisa. Alguém grita lá atrás: e que mais? Aí João diz: mais, se você tiver 2 túnicas, dá uma para quem não tem. O que a gente aprende com isso? Que não é pecado ter 40 sapatos. Pecado é ter 40 sapatos e não ter humildade de compartilhar um com quem precisa. Só 2 aplausos? Pecado não é ter, pecado é se apegar. Pecado não é ter, pecado é ser medíocre na hora de compartilhar, é querer tudo só para você. Por que a nossa sociedade é podre como é, cheia de bandido lá fora? Sabe por quê? Porque a riqueza do país está na mão de poucos. Desigualdade social. Olha só o que é igualdade social. Você tem 2 túnicas? Dá uma para o seu irmão. Sendo assim, ele não vai te invejar. Sendo assim, ele não vai te roubar. Sendo assim, ele não vai te cobiçar. Olha que coisa forte. Então, quando você age dessa maneira, você evita que o seu irmão vá para o inferno. É forte demais. Porque a maioria das pessoas que a gente joga no inferno é por causa do nosso egoísmo. Nós jogamos no inferno porque a gente não tem a grandeza de compartilhar. Eu vou lhe dizer com muita humildade, mas diante de Deus eu estou no altar. Não tem uma pessoa que entra dentro da minha casa a primeira vez que eu não dou algo meu para ele. Eu aprendi isso. Se um dia eu te convidar, vamos lá em casa, alguma coisa eu vou te dar meu para você. Por quê? Porque eu sei que quando eu faço isso eu enriqueço. Não é porque seus olhos são azuis. É porque a palavra de Deus manda fazer isso. E Jesus diz que se alguém entrar na sua casa e ninguém der nem um copo de água, é ele que está ensinando. Então você bate a poeira, porque vai haver mais rigor no juízo do que para Sodoma e Gomorra. Qualquer pessoa que entrar na sua casa, você é obrigado a dar, segundo a Bíblia, no mínimo um copo d'água. E dar um copo d'água quando você tem Coca-Cola é covardia. Você está achando que eu estou falando de água e Coca-Cola, né? Olha aqui para mim como João é revolucionário. Eu vou terminar. João é revolucionário. Eu vou terminar. Ele começa a juntar milhares de pessoas e diz a história paralela que 15 mil pessoas vinham ouvir João pregar no Jordão. Sem internet, sem Facebook, sem Twitter, sem Instagram, sem televisão, sem rádio, sem microfone, sem nada. Porque o que atrai as pessoas para nós é a unção que a gente tem. Imagina um homem gritando no deserto,
gritando no deserto uma mensagem. Aí alguém chega nele, fica de pé, Jairinho. Faz de conta que Jairinho é João Batista. Alguém chega nele e diz: aí, João, tá quebrando tudo, rapaz. Rapaz, tá vindo todo mundo te ouvir. Quer saber, João? Quer saber, João? Ei, João, quer saber? Para mim, você é o Messias. Ei, João, você é o Messias. O povo está vindo. Mas João diz assim: sabe o que eu também estou achando? O tropeço dos profetas qual é? É acreditar que ele é aquilo que ele não é. Todo tropeço de um grande profeta é no seu próprio calcanhar, porque quis correr demais e não deu conta. Eu vou dizer para você entender. Todo grande profeta sabe se colocar no seu devido lugar e nunca vai querer a glória que não é dele. Quando alguém chegou para João e diz: eu acho que você é o Messias, ele diz: eu não sou o Messias. Ele poderia chamar aquela glória para ele, mas ele diz: eu não sou. Eu sou aquele que os profetas, estou todo arrepiado. Eu sou aquele que os profetas profetizou ao meu respeito. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu vim endireitar os caminhos tortuosos, eu vim preparar o caminho. Sabe por quê? Porque aquele que vai vir após mim, e segura, eu não sou digno de desatar nem a sua sandália. Mas João é descalço. Por que ele é descalço? Por causa do preparo. Jesus não precisou ser preparado, ele já veio pronto. Vou terminar, para você entender. João recebe um pseudônimo. O nome dele aqui em português é João Batista. Não que ele era da igreja batista. Mas originalmente o nome dele é Yohanan Mikve. Mikve em hebraico quer dizer mergulho. Então o nome de João, Gesiel, é João do mergulho. Por que João do mergulho? Porque aí está a revolução. O ritual judaico é o seguinte. Veja o que é purificação no judaísmo. Quem está me ouvindo, diga amém. Veja o que é santidade no judaísmo. Não, vamos tirar a palavra judaísmo. Vamos colocar na religião. Porque a religião vai tratar a santidade da mesma forma, com óticas diferentes. Quem está me ouvindo, diga amém. Preste atenção, olhe para mim. Na religião daquela época, a santificação era mais ou menos assim. Comprei um copo no mercado, ali na esquina, novo, que nunca ninguém usou. Só que eu não posso pegar esse copo e colocar ele dentro de casa para mim usar. Peguei um talher, comprei um talher e um prato ali. Eu não posso pegar esse talher e esse prato e botar dentro de casa para usar. Não, ele é virgem, nunca foi usado. Antes de eu levar para dentro da minha casa, porque minha casa é santa, eu tenho que santificar o copo, o prato e o talher. E como é que santifica o copo, o prato e o talher? Com a cerimônia religiosa chamada mikve, chamada imersão, mergulho. Então, antes de eu usar o prato, eu mergulhava ele em água corrente, não é água parada. Porque água corrente é água viva. Então mergulha em água corrente. Aí você vai entendendo porque Jesus diz: eu sou a fonte de água viva. Porque não tem santificação fora dele. Para santificar o copo, vai lá na água, mergulha. Agora o copo é santo. Para santificar o talher, vai lá na água e mergulha. Agora o talher é santo. Vai lá na água e mergulha e santifica também o prato. Agora eu posso pôr dentro da minha casa que é santa. Aleluia.
Agora eu posso pôr, porque tudo é santo. Por isso que Jesus era questionado, porque os judeus não comiam com qualquer pessoa, por causa da santidade dos utensílios. Quem me entende, diga amém. Aí João vê que o judeu santifica o copo, mas a boca que bebe é imunda. Aí João vê que santifica o talher, mas a mão que toca nele está toda manchada de sangue inocente. Aí João vê que o judeu santifica o prato, mas quem come nele cospe amanhã, porque é ingrato. Então o que João faz? Ei, pessoal, ao invés de mergulhar copo, mergulhar talher e prato, quem tem que mergulhar são vocês. Aí João começa a batizar no Jordão. Mais forte para Jesus. Porque a religião valoriza as coisas e a fé as pessoas. Que muito mais precioso do que toda essa suntuosidade ou qualquer uma outra, o que faz isso aqui ser maravilhoso são as pessoas que estão aqui dentro. Na religião, as coisas são mais importantes. Na fé, não. Por isso que só pode ser salvo quem não for apegado. Estamos falando de um homem que nasceu para marcar história. E de uma grandeza inigualável. Tão inigualável, que quando Jesus chega, ele é o primeiro homem na Bíblia a reconhecê-la. Sem nunca ter visto. Ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus chega para ser batizado por João. Por que Jesus se dobra diante de João? Por que ele se dobra? Ele reconhece que João foi fiel àquilo que Deus deu a ele. E se você for fiel àquilo que Deus te der, você vai ser honrado com ele. Se você não for fiel ao que Deus te der, Jesus não vai vir para fazer cumprir aquilo que você profetiza. O que fez Jesus vir no Jordão e tornar tudo que João pregava verdade, foi porque João era zeloso com o que Deus deu para ele. Vou encerrar com uma pergunta. Para Jesus vir ao seu encontro e tornar verdade tudo o que sonha o seu coração, você tem que aprender a atraí-lo. E para atraí-lo você tem que ser zeloso com o que ele te dá. Por isso, não troca o que Deus te deu por um prato de lentilha. E não barganha o que Deus te deu. Só os João Batistas fiquem de pé. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Podemos adorar ao Senhor? Você pode prometer para Deus que a partir de hoje você vai dar valor para o mel tirado da colmeia. A partir de hoje você não vai mais reclamar do calor desse deserto, porque é Deus te dando crescimento e te fortalecendo. Eu estou falando que pessoas aqui nessa noite vão sair daqui vestidas de pele de camelo. E o diabo vai ter que desistir de você, porque o seu nome será resistência. Deus te trouxe aqui para lhe dar resistência. Você vai aguentar muito mais do que aguentaria se você não estivesse aqui. Oh, aleluia. O Deus de João não muda.
Ele está lhe dizendo que te fortalece aqui nessa noite. Ele engrossa a sola do seu pé e te ensina a comer gafanhoto, na esperança de pôr a mão no mel. O mel que você veio buscar não pode ser fácil, senão você não vai valorizar ele. Então não tenha medo da picada das abelhas. Encara elas. Encara a picada das abelhas. E não tenha medo. Vai doer, mas não vai matar. Recebe a última frase que eu vou dizer. Tudo aquilo que não te mata, te fortalece. Você não entendeu o que eu disse. Jó saiu muito mais forte depois da provação do que quando entrou nela. Tudo aquilo que não te matou, e era para matar, mas não matou, tornou você mais forte e resistente. Só quem tem motivos para adorar o Senhor, eu vou deixar você adorar o Senhor. Vai. Do seu jeito, adora o Senhor. Para de se preocupar com os copos, talheres e pratos. Para de se preocupar com copos, talheres e pratos. Se preocupe com a boca, mãos e lábios. Aleluia.